série A Justiça Divina em Mim? Nesta série, analisaremos a obra Doutrina da Salvação, Justificação pela Fé, de Hans K. Larondelli. Capítulo 1. O Evangelho Eterno e a Justificação pela Fé. Embora este tema encontre sua base em Apocalipse 14, não pretende ser um estudo exegético desta porção das Escrituras. Pelo contrário, enfatiza a justificação pela fé como a experiência essencial no preparo da Igreja para o seu testemunho final no tempo do fim. O Evangelho Eterno, o concerto eterno da graça. É notável que, antes que o anjo de Apocalipse 14:6 pronunciasse sua mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, João escreve que este anjo proclama um Evangelho eterno aos que habitam sobre a terra. Apocalipse 14:6. Tudo o que o anjo diz no versículo 7, João o resume antecipando-o no versículo 6 como o Evangelho eterno. Isto qualifica ao primeiro anjo como um anjo evangélico e, consequentemente, aos pregadores da tríplice mensagem angélica como essencialmente ministros do Evangelho. Por que razão as Escrituras caracterizam a mensagem do primeiro anjo especificamente como um Evangelho eterno, do grego aionion? A combinação de evangelho com eterno enfatiza a natureza permanente e divina do evangelho e seu incontestável caráter soberano, conforme aionions em Hebreus 9:14, 13:20, 2 Timóteo 2:10 e 1 Pedro 5:10. Esta ênfase parece sugerir que a pureza do Evangelho Divino será ameaçada por uma distorção ou falsificação nos últimos dias. O perigo de qualquer mudança ou perversão do Evangelho de Cristo é visível devido à solene declaração de Paulo, que diz que qualquer que pregar um evangelho contrário ao que ele estava pregando, mesmo que este fosse um anjo do céu ou um apóstolo, seria anátema, porque este seria outro evangelho. Gálatas 1, 6 e 9. Por que razão Paulo foi tão intolerante com respeito a qualquer desvio do seu evangelho da graça? Ele mesmo responde: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, no grego, de acordo com o homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. No tempo de Paulo, alguns pregadores zelosos pregavam outro Jesus, outro evangelho, transmitindo outro Espírito. 2 Coríntios 11:4. Na Igreja Apostólica, falsos mestres já estavam introduzindo secretamente heresias de perdição, as quais prometiam liberdade, porém transformavam em dissolução a graça do nosso Deus e negavam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 2 Pedro 2, 1 e 19. Judas, verso 4. O apóstolo Paulo, aplicando às pregações de Daniel acerca da grande apostasia e a abominação assoladora dentro da Igreja de Deus, anuncia: Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. O primeiro ataque coerente ao Evangelho Apostólico veio da filosofia religiosa, a qual o perverteu ao fazer distinção entre o corpo e o espírito, entre Cristo e Jesus, redenção e moralidade, e entre lei e graça.
A primeira carta de João contém um ataque definitivo a esta distorção docética do Evangelho, defendendo a unidade essencial da redenção e a moral, da lei e do Evangelho, como no exemplo de Cristo, o Senhor. 1 João 2, 1-6. Nesta perspectiva histórica, a ênfase é muito significativa na última advertência da mensagem de Deus em relação ao Evangelho eterno. O Evangelho do anjo de Apocalipse 14 oferece a restauração completa e final do Evangelho apostólico para preparar um povo para o dia do juízo e para a gloriosa vinda de Cristo. Portanto, deveríamos definir o termo Evangelho Eterno, utilizando o livro Questions on Doctrine, da seguinte maneira: são as mesmas inalteráveis e imutáveis boas novas que Deus tem comunicado ao homem desde que o pecado entrou no mundo, embora percebidas através de diversas épocas, com variados graus de clareza e ênfase. Answer Questions or Doctrine, 1957, página 613. Esta definição de Evangelho Eterno de Apocalipse 14 parece implicar especificamente no fato de que a igreja remanescente, que é particularmente a última geração que estará preparada para o tempo anterior ao juízo e à segunda vinda de Cristo, não será salva por outro evangelho, a não ser o de todas as gerações precedentes desde a queda de Adão. Portanto, não há outro evangelho diferente, provido para a salvação dos filhos de Deus dos últimos dias, simbolizados pelos 144.000, mencionados em Apocalipse 14, 1-5, os quais são os frutos visíveis da mensagem dos 3 anjos. São vistos em pé sobre o monte de Sião junto ao Cordeiro, tendo seus nomes e o nome do Pai escritos na testa para mostrar a quem pertencem. Eles também seguem o Cordeiro por onde quer que vai, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Apocalipse 14, 4 e 5. Este caráter completamente santificado da última geração de pessoas pecadoras será o glorioso resultado da total restauração do genuíno Evangelho apostólico, e não de um super-evangelho. Por consequência, cada coisa depende da correta compreensão e a experiência desta mensagem em sua plenitude. Isto requer, como é revelado nos 4 evangelhos e nas cartas apostólicas, a consideração de toda a Bíblia, particularmente do Antigo Testamento, e o Evangelho de Israel, como se apresenta em seus divinos concertos, promessas e culto. Ver Romanos 9:4. Os apóstolos testificam que a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, o antigo Israel. Hebreus 4:2. E que, embora os líderes judeus tenham rejeitado a Jesus de Nazaré como o Cristo da profecia, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Oh, que poder no sangue de Jesus, a salvação o pecador conduz, a remissão da morte ao malfeitor, só se o sangue derramado for. Mas graças mil que o sangue a liberteu,
salvação, deu esperança de total